Fala galera, beleza? Professor Denis falando. Nessa aula eu vou falar um pouquinho da simetria de reflexão. A gente vai contemplar algumas formas, algumas figuras com essa simetria de reflexão. Bom, então primeiro vamos entender o que são figuras simétricas. Então aqui a gente tem dois exemplos de figuras simétricas, essa borboleta e essa joaninha. Então por que a borboleta é uma figura simétrica? É possível traçar uma reta nessa figura de tal forma que as duas partes elas são iguais, tá? E a essa reta a gente dá o nome de eixo de simetria, ou seja, a parte da esquerda é simétrica à parte da direita. Ou seja, se eu rotacionar essa parte aqui da direita, por exemplo, e eu consigo sobrepor a parte da esquerda e elas ficam idênticas, tá vendo? Então elas são idênticas se refletidas. A mesma coisa acontece aqui na joaninha. Eu consigo traçar uma reta no meio dessa figura de tal forma que as duas partes são iguais. Ó. A essa reta a gente dá o nome de eixo de simetria. Se eu refletir, se eu virar aqui ó, a parte da direita, eu consigo sobrepor as duas partes e elas ficam idênticas, tá? Então esse eixo de simetria ele funciona como se fosse um espelho, tá? As duas partes são espelhadas. Então vamos ver mais alguns exemplos de onde a gente pode encontrar a simetria, né? A gente encontra bastante simetria na arquitetura, né? A simetria é um critério de beleza por conta da harmonia entre as formas, né? Então veja só esse palácio aqui, Taj Mahal, ele já é bonito, mas o fato dele ser simétrico, ele tem um toque a mais, né? Então perceba, olha a simetria dessa figura, que a gente consegue dividir ela ao meio de tal forma que os lados são praticamente idênticos, ó. Perceba que as torres, as formas são todas iguais, aqui as janelas, os espaços, inclusive tiveram até o detalhe aqui, o cuidado de fazer o jardim simétrico também, né? Aqui os arbustos são iguais, o gramadinho é feito do mesmo jeito, os ladrilhos aqui, só as pessoas não são iguais, né? Não tem como ter a mesma pessoa dos dois lados, né? Mas aí é só a foto. Mas perceba que ele foi feito de propósito simétrico, né? Porque é um critério a mais de beleza, é um a mais. A mesma coisa aqui na Catedral de Notre Dame, na França. Olha, perceba a assimetria entre as formas aqui. É possível traçar uma reta de tal forma que a parte da esquerda é quase idêntica à parte da direita, né? Obviamente, devido ao tempo, alguns detalhes deixam que ela não fique 100% simétrica. Perceba que tem um detalhezinho aqui que não tem do outro lado, mas ela é praticamente simétrica, né? Isso dá um toque a mais na beleza desse lugar. Bom, e a simetria é encontrada na arquitetura em muitas construções, principalmente as mais antigas, eles tinham muito esse cuidado, né? Era muito critério de beleza a simetria. Ó. Então dá uma olhada na Catedral de Milão, na Itália. Olha o tamanho dessa obra e ela é totalmente simétrica, né? Se a gente traçar aqui uma reta, um eixo de simetria no meio, a parte da esquerda é igualzinha à parte da direita. Olha, fica um critério, fica um a mais, né? Um diferencial aí. A mesma coisa aqui no Partenon, na Grécia, ó. A gente consegue traçar uma reta e divide essa obra em dois pedaços idênticos. Obviamente é uma obra muito antiga, então ao longo do tempo alguns problemas foram acontecendo aqui, ela já não é mais perfeitamente simétrica, né? Mas a ideia da construção dela era a simetria mesmo. Bom, a gente encontra essa beleza também muito na natureza, né? A simetria aparece bastante na natureza. Muito comum é o corpo humano, né? Ele é simétrico, também não é uma simetria perfeita, né? Temos algumas marquinhas, algumas diferenças aqui no nosso rosto, principalmente, que fazem com que não seja perfeito, né? Mas a estrutura em geral, assim, ela é simétrica. Isso acontece aqui também, ó, nessa foto aqui do tigre, por exemplo, olha só as pintas dele, né, são muito simétricas, muito parecidas. Também não é uma simetria perfeita, né? Até os detalhezinhos são diferentes, mas é muito bonito. Isso fica uma beleza diferenciada. Essa borboleta aqui também, nessa mariposa, ó, perceba o eixo de simetria, o lado esquerdo, o lado direito, nessa coruja e nessa foto aqui, ó, essas duas aves na água aqui, olha só, imagina a sorte que essa pessoa teve ao tirar essa foto aqui, ó. Perceba o eixo de simetria, o que tem na esquerda e na direita é igualzinho, né, idêntico por reflexão. E agora essa outra foto aqui, ó, ela tem uma simetria um pouquinho diferente das outras, que é uma simetria onde o eixo de simetria ele fica na horizontal, né? E isso por conta do lago aqui. O lago fez com que o lago, ou essa água aqui, não sabemos exatamente se é um lago, né? Mas com essa imagem, a parte de cima fica igual à parte de baixo, né? E aqui justamente para reflexão, a água funciona exatamente como um espelho aqui, né? Então nesse caso aqui o eixo de simetria é horizontal, nem sempre vai ser na vertical. Bom, e aproveitando dessa beleza, a arte se faz valer muito da simetria, né? Muitas obras de arte usam a simetria para ter
esse diferencial. Por exemplo, essa obra aqui, ó, ela é simétrica, né? Se a gente consegue traçar um eixo de simetria e divide ela em dois pedaços iguais aqui, ó. Na verdade, se você observar bem, ela não é perfeitamente simétrica. Ela é muito simétrica, mas nem tudo aqui é simétrico. Se você observar bem aqui, ó, por exemplo, essa forma aqui amarela não é idêntica a essa lua aqui, que é azulzinha, verdinha, né? E aqui também as folhas dessa árvore aqui também não são simétricos também, né? Mas em geral aqui, pô, fez isso só para enganar a gente aqui, mas em geral a obra é bem simétrica, né? Fez de propósito aqui para chamar mais atenção pela simetria. Essa outra obra de arte aqui também é simétrica e ela tem dois eixos de simetria, né? Ela tem um eixo de simetria vertical, então perceba que traçando essa reta aqui o lado esquerdo é igual ao lado direito, ela também tem um eixo de simetria horizontal, né? É possível também traçar um eixo de simetria aqui, ó, na horizontal, e a parte de cima fica igual à parte de baixo. Então, há figuras que têm mais do que um eixo de simetria, né? Não só um eixo vertical, pode ter um eixo horizontal e pode ter mais do que um eixo de simetria, que é o caso dessa figura aqui, ó. Cuidado também com alguns eixos de simetria errados, né? Por exemplo, muita gente poderia dizer que aqui a diagonal seria um eixo de simetria. Se você olhar assim rapidamente, você pode até ser enganado por isso. Mas não é um eixo de simetria, ó. Perceba que, por exemplo, aqui, ó, essa parte que está aqui, se a gente refletir para cá, não tem essa parte aqui, né? Então, quando uma figura é simétrica, eu pego qualquer pedaço dessa figura e se eu refletir, se eu for para o outro lado aqui, eu consigo achar a mesma figura. É o que não acontece se eu traçar um eixo de simetria na diagonal aqui, tá? Então, a diagonal não é um eixo de simetria, só tem um na vertical e um na horizontal. E agora aqui, essa obra de arte aqui, ó, sem contar a parte vermelha, quantos eixos de simetria tem essa figura aqui, ó? Vê se você consegue contar. Então vamos tentar contar que a gente tem 1, 2, um na vertical, um na horizontal, mas tem também os inclinados aqui, né? A gente tem 3, 4 e tem mais, ó, tem 5, 6, 7, 8. 8 eixos de simetria essa figura tem, certo? Então ela é bem simétrica, exploraram bastante a simetria nessa figura aqui. Bom, e as obras de arte usam bastante a simetria, né? Inclusive, algumas fazem o contrário. O caso dessa figura aqui, o rosto humano, ele geralmente é simétrico. Então, para chamar a atenção, esse artista ele fez um rosto humano assimétrico, né? Que é algo que não tem simetria. Então, fez um rosto totalmente diferente, o lado esquerdo e o lado direito. Inclusive, a posição do rosto aqui é diferente de propósito para causar esse impacto aqui, né? Geralmente, a gente vê um rosto humano simétrico e desenhou de propósito assimétrico para causar um impacto mesmo, né? Para chamar a atenção. Também com o intuito de chamar a atenção, as empresas criam logotipos simétricos também, né? Fica um padrão de beleza diferenciado aqui, ó. Então perceba, todos esses casos aqui são logotipos com bastante simetria, né? Não simetrias perfeitas como esses dois aqui, porque tem um escrito, mas a simetria acaba sendo um diferencial aí no logotipo. Então os logotipos usam bastante da simetria, os logotipos usam bastante também as figuras geométricas, né? Perceba que eles exploram bastante os traços, as formas geométricas principalmente. Então, por que os logotipos exploram tanto as figuras geométricas, né? Então, justamente porque há bastante simetria em algumas figuras geométricas. Não são todas as figuras geométricas que têm simetria. Algumas têm bastante e muito bonitas, mas outras nem tanto. Então, quais figuras geométricas têm simetria? Então, por exemplo, vamos começar aqui pelo triângulo. O triângulo é uma figura geométrica simétrica, sim ou não? Bom, então vamos fazer uma investigação aqui, ó. Vamos pegar um exemplo aqui, vamos começar por esse exemplo. Esse triângulo que eu construí aqui é um triângulo bem bonitinho, todos os lados de mesma medida, todos os ângulos de mesma medida. Vamos ver se ele é simétrico, ó. Então é possível traçar um eixo de simetria aqui vertical, então o lado esquerdo refletido é igual ao lado direito. É possível traçar outro eixo de simetria aqui, ó, de tal forma que o lado de cima aqui, digamos, é igual ao lado de baixo aqui, esse refletido. E tem um terceiro eixo de simetria ainda, ó. Então essa figura ela é bem simétrica, ela tem três eixos de simetria. Bom, para ser simétrico basta ter um eixo de simetria, né? Então essa aqui tem 3 ainda. Mas essa figura aqui é um triângulo equilátero, então aqui deu bem certo aqui, mas nem sempre vai dar certo desse jeito, né? A gente já viu que se todos os lados foram iguais, todos os ângulos forem iguais, funciona bem. Mas em outras figuras não funcionam tão bem. Por exemplo, no triângulo isósceles. O que é um triângulo isósceles?
Triângulo isósceles é um triângulo que tem pelo menos dois lados iguais, ó. Então, nesse caso aqui, esses dois lados têm a mesma medida, mas o terceiro não tem a mesma medida, né? Então, nesse caso aqui, essa figura tem um eixo de simetria. Opa, então pelo menos ela é simétrica, né? Agora, será que ela tem outros eixos de simetria? Então, se a gente tentar traçar um horizontal aqui, ó, perceba que a parte de cima não é igual à parte de baixo, então não é um eixo de simetria. Se eu tentar traçar aqui, ó, nesse outro vértice, bom, isso também não é um eixo de simetria, né? A parte de cima, de longe, não é igual à parte de baixo aqui. Bom, então essa figura aqui, esse triângulo, ela só tem um eixo de simetria. Esse aqui tem 3, esse aqui só tem 1. Bom, pelo menos as duas figuras são simétricas. Mas e nesse caso aqui, ó, tem um triângulo escaleno. O triângulo escaleno é um triângulo com nenhum dos lados congruentes, ou seja, essa medida é diferente dessa, que também é diferente dessa. As três medidas são diferentes. Se eu tentar traçar um eixo de simetria aqui na vertical, ó, perceba que o lado esquerdo não é exatamente igual ao lado direito, então não é um eixo de simetria. E se eu tentar traçar nos outros lugares aqui também eu não vou conseguir, ó, nem aqui, por exemplo. Então esse é um triângulo que não tem nenhum eixo de simetria. Então, respondendo à pergunta, triângulos são figuras geométricas? Então a resposta é depende do triângulo. Se for um triângulo regular, bonitinho, sim, tem 3 eixos de simetria. Se for isósceles, tem pelo menos um. Se for escaleno, não tem nenhum eixo de simetria. Então a gente não consegue fazer uma generalização para todos os triângulos, tem que analisar a figura mesmo. Bom, vamos continuar a nossa investigação então. Aí os quadriláteros, será que os quadriláteros são simétricos? Então, vamos pegar alguns exemplos de quadriláteros aqui para a gente fazer uma investigação, ó. Então, lembrando, o quadrilátero é um polígono com 4 lados, tá? Então, tem várias possibilidades. Aqui a gente tem um exemplo de um retângulo, aqui a gente tem um quadrado, aqui a gente tem um paralelogramo, aqui um losango, aqui um trapézio, aqui um quadrilátero qualquer, tá? Que não é nenhum desses outros aqui. Bom, então vamos ver aqui se essas figuras são simétricas ou não, ó. Bom, então aqui esse retângulo ele tem 2 eixos de simetria, ó, um na vertical e um na horizontal, né? Perceba que traçando aqui na horizontal, a parte de cima é igual à parte de baixo, e traçando aqui na vertical, o lado esquerdo fica igual ao lado direito. Bom, cuidado para não cair algumas pegadinhas, ó. Aqui na diagonal não é um eixo de simetria, ó. Muito parecido com o que a gente viu na obra de arte, ó. Se eu, por exemplo, refletir esse ponto aqui, ó, se eu refletir esse ponto, ele vem parar aqui, ó. Sempre a reflexão, ela vai na perpendicular, então você não pode refletir para cá, ó. Reflexão vai vir na perpendicular e não tem essa parte aqui, não tem esse bico aqui. Então, essa diagonal não é um eixo de simetria. O quadrado é uma figura bem simétrica também, né? Ele tem 4 eixos de simetria. Agora, o paralelogramo, por exemplo, não tem um eixo de simetria, né? Esse paralelogramo não. Dá para traçar alguns paralelogramos que têm eixo de simetria. Agora, esse aqui, especificamente, não é uma figura simétrica. Agora, esse losango aqui, ó, esse losango ele é simétrico, ó, ele tem 2 eixos de simetria. E só esses 2 mesmo. Agora, esse trapézio aqui, ele só tem um eixo de simetria. Tem trapézios que não tem eixo de simetria, tem trapézio que pode ter mais do que um eixo de simetria, será? Bom, esse aqui só tem um. E esse aqui não tem nenhum eixo de simetria. Então, mais uma vez, ó, a gente não consegue generalizar para os quadriláteros. A gente vai ter que analisar caso a caso mesmo. Alguns têm 2, outros têm 1, outros têm 4, outros não têm nenhum. E tem figuras, por exemplo, aqui o trapézio, tem trapézio que é simétrico, tem trapézio que não é simétrico. Então, a gente não consegue generalizar. A gente vai ter que analisar as figuras com calma mesmo, tá? Bom, mas será que a gente não consegue tirar nenhuma conclusão das figuras geométricas? Nada? Bom, a gente consegue tirar algumas sobre os polígonos regulares, ó. Então, o que são os polígonos regulares? São polígonos que têm todos os lados congruentes e também todos os ângulos congruentes, né? Então, aqui no caso, o triângulo regular, o triângulo equilátero, o quadrado, né? O pentágono, hexágono, heptágono, octógono, eneágono e decágono, todos regulares. Então, vamos fazer uma investigação, ver se a gente consegue encontrar algum padrão aqui. Será que existe um padrão para eixos de simetria dessas figuras? Bom, matemática é justamente isso, né? É também descobrir padrões, não só fazer continhas. Então, vamos pensar aqui no triângulo, um polígono de 3 lados. A gente já viu que tem 3 eixos de simetria, né? Um na vertical e 2 aqui nos outros vértices passando pelos lados, ó. Então, são 3 eixos de simetria. 3 lados, 3 eixos de simetria. O quadrado a gente já viu também, ó. O quadrado tem 4 eixos de simetria. Um na vertical, um na horizontal e um em cada uma das diagonais aqui, né? Então, 4 lados, 4 eixos de simetria. O pentágono, vamos ver, a gente tem um eixo de simetria aqui, ó, o lado esquerdo fica igual ao lado direito. E também tem um eixo de simetria aqui, 2, 3, 4, 5 eixos de simetria. Então, estou começando a perceber um padrão, ó. 3 lados, 3 eixos de simetria. 4 lados, 4 eixos de simetria.
5 lados, 5 eixos de simetria. Será que vai dar certo sempre? Vamos fazer mais um teste. Ó. No hexágono tem esse eixo de simetria 1, tem esse eixo de simetria 2, tem 3, 4, 5, 6 eixos de simetria. Então, o hexágono tem 6 lados, 6 eixos de simetria. Bom, e aí encontramos um padrão, né? Então, afirmo para vocês que uma figura com n lados, ela vai ter n eixos de simetria. Então, aqui o heptágono tem 7 lados, vai ter 7 eixos de simetria. O octógono, 8 lados, 8 eixos de simetria. O eneágono, 9 lados, 9 eixos de simetria. E o decágono, 10 lados, 10 eixos de simetria. E isso só funciona porque os polígonos são regulares, né? Então, nem todo eneágono, nem todo polígono de 9 lados vai ter 9 eixos de simetria, a não ser que ele seja regular, com os lados todos iguais, com os ângulos todos iguais. Bom, há outros padrões para serem percebidos aqui, né? Se você perceber bem, a gente vai estudar isso bastante ao longo da escola, dá para ver também em relação aos ângulos, o que acontece com os eixos de simetria. Tem algumas observações interessantes aqui, ó. No triângulo, perceba que tem um eixo de simetria para cada vértice, ó. Sai desse vértice e passa na metade do lado oposto. Sai desse vértice e passa na metade do lado oposto. Sai desse vértice e passa na metade do lado oposto. Os 3 vértices têm o mesmo padrão, os 3 eixos de simetria têm o mesmo padrão. Já no quadrado não, funciona um pouquinho diferente. Ó. Esse eixo de simetria passa no ponto médio dos 2 lados opostos aqui, ó. E esse daqui também. Agora, esse daqui ele passa nos 2 vértices opostos. Ó. Então, esse vértice está aqui, passa um eixo de simetria, e esses 2 vértices passam aqui. Agora, no pentágono, acontece igual no triângulo. Ó. Esse eixo de simetria passa na metade do lado e no vértice. E todos os eixos de simetria acontece a mesma coisa, ó, passa na metade do lado e no vértice oposto. No vértice e na metade do lado oposto. No lado oposto ao vértice, aqui passa bem no ponto médio do lado oposto ao vértice. E no hexágono acontece igual ao quadrado, aqui ó, sempre passa um eixo de simetria ou passa no vértice, em 2 vértices, ou o eixo de simetria passa em 2 pontos médios. Então perceba que tem um padrão aqui, ó, quando o número de lados é ímpar, vai ser igual ao triângulo, ó, passa no ponto médio e no vértice. Ó, pentágono também, ó, no vértice e no ponto médio. Aqui no eneágono, ó, passa no vértice e encontra aqui no ponto médio do lado oposto. Isso sempre acontece quando tem número ímpar de lados. Agora, quando é número par, só os eixos de simetria são de vértice a vértice ou de lado a lado, de ponto médio de lado a lado. Por exemplo, aqui no decágono, ó, esse eixo de simetria é no ponto médio ou ponto médio do lado. Já esse eixo de simetria é do vértice ao vértice. Bom, então tem várias coisas para se reparar, a gente vai estudar isso ao longo dos anos bastante ainda. Bom, então já que a gente está falando de geometria, vamos falar de matemática, né? Tem simetria nos números, então isso depende da fonte a qual você está trabalhando, de como que você escreve esses números. Então, com essa fonte que eu estou usando aqui, apenas alguns números são simétricos. Ó, o 1 não é simétrico, o 2 não é simétrico, o 3 ele é quase simétrico aqui, né? Tem um detalhezinho que não, mas a gente pode até considerar que ele é simétrico. Ó. A parte de cima é quase igual à parte de baixo, quase uma simetria quase perfeita aqui, né? As outras figuras não são. O 8 ele tem uma simetria vertical aqui, né? O 3 tem uma simetria horizontal, o 8 tem uma simetria vertical. Agora o 0 ele tem uma simetria vertical e tem também um eixo de simetria horizontal, certo? Então, aqui os números não são muito simétricos, não, né? Temos 3 números simétricos, um com um eixo de simetria na horizontal, um na vertical e o 0 que tem 2 eixos, né? Bom, já que a gente está falando dos números, vamos ver as letras. Bom, não vai dar para ver todas as letras, senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Então, vamos ver algumas, ó. Isso também depende muito da fonte a qual a gente está trabalhando aqui, né? A forma como você escreve essas letras. Então, com essa fonte aqui, o A é uma figura claramente simétrica, né? Bem simétrica. O C, ele tem uma simetria também, ó. O eixo de simetria está na vertical. E o X, ele tem 2 eixos de simetria, né? Tem um eixo de simetria horizontal e um eixo de simetria vertical. E nessa fonte, perceba que o K não é uma figura simétrica, né? Perceba que uma perninha aqui sobrepõe a outra, mais ou menos, né? Em outras fontes, o K seria uma figura simétrica, porque as perninhas se encontram bem no meio aqui, mas nesse caso aqui não é simétrico. E a letra O, bom, a letra O é polêmica, né? Ela tem um eixo de simetria vertical, tem um eixo de simetria horizontal, e dependendo como você desenha esse O, se você desenhar ele como um círculo, uma circunferência perfeita aqui, ele vai ter infinitos eixos de simetria, né? Se for uma circunferência perfeita, você consegue traçar infinitos eixos de simetria, todos passando pelo centro dessa circunferência. Nesse caso aqui, eu estou considerando que esse O não é uma circunferência perfeita, ela
é meio em pezinho aqui, ó, que é quase reto um pouquinho, então vamos considerar só 2 aqui, mas isso é polêmico, depende do seu ponto de vista aí, né? Bom, então já falando de letras, vamos falar sobre os palíndromos. Não sei se você já ouviu falar dos palíndromos. Palíndromos são palavras ou expressões que a gente consegue ler da mesma forma da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Então tem um certo padrão de simetria aí. Por exemplo, a palavra ovo. Ó. Então a gente consegue ler da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, fica a mesma palavra. E tem muitas outras palavras que são palíndromos, né? Osso, radar, mirim, arara, reviver. Então todas essas palavras são palíndromos, são palavras que têm uma simetria nas letras, né? A gente consegue ler da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. E tem expressões que são palíndromos também. Por exemplo, essa aqui, ó, ame o poema. Então, desconsiderando as vírgulas, os espaços, existem expressões também, existem frases que são palíndromos. Ó. Então, se a gente ler ao contrário, ó, ame o poema. Então fica a mesma coisa da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. E tem outras frases mais legais, ó. Por exemplo, essa aqui, ó. A sacada da casa. A sacada da casa é um palíndromo também, ó. Se a gente ler o contrário, vai ficar a sacada da casa também. Tem essa daqui, ó. Anotaram a data da maratona. Se você ler o contrário, desconsiderando os espaços, obviamente, vai ficar exatamente a mesma coisa. Anotaram a data da maratona. Eu acho que uma das mais famosas e talvez uma das maiores que já fizeram aí é essa daqui, ó. Socorram-me, subi no ônibus em Marrocos. Então, se você desconsiderar a vírgula, o hífen e o acento, tudo, né, os espaços, é possível ler essa palavra exatamente igual se lendo ao contrário, né? Então, essas palavras são palíndromos. Então, é uma brincadeira aí com as palavras que usa a ideia de simetria. Bom, então falando dos palíndromos, vamos falar um pouquinho da simetria na música. Então, um caso bem famoso de simetria na música é o Johann Sebastian Bach. O Bach ele usa bastante simetria nas suas músicas, então ele explorou bastante isso. Tem um caso famoso, ele foi desafiado pelo rei da Prússia na época a compor uma música com alguns detalhes que ele queria, né? E ele fez uma música que é conhecida como o Cânone do Caranguejo. E essa partitura ela é exatamente um palíndromo, ou seja, se você ler essa partitura da esquerda para a direita, ela fica exatamente igual da direita para a esquerda. E ele fez uma música desse jeito, né? Então é chamado Cânone do Caranguejo, porque o caranguejo ele anda da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, você não consegue perceber se é para frente, para trás, é tudo igual, né? Então por isso ficou com esse nome aí. E o último exemplo que eu vou trazer para vocês é a simetria em poema. Então, a literatura, muitos poemas, muitas poesias, muitas obras utilizam da simetria para deixar a obra um pouquinho mais bonita, para ter um diferencial, né? Foi o que o Dante Alighieri fez aqui nessa obra, A Divina Comédia. Talvez vocês não conheçam ainda, então vou mostrar alguns detalhezinhos sobre a simetria nessa obra para vocês. Então, aqui está um trechinho dessa obra. Perceba que toda a obra ela tem essa estrutura aqui, né, de 3 versos em cada estrofe, e ela segue um padrão de rimas. Ó. Então perceba que em todas as estrofes tem essa mesma estrutura. A primeira linha rima com a terceira, e a segunda linha ela é diferente, não rima nem com a primeira nem com a terceira. E aí olha só que interessante, a próxima estrofe começa rimando com a segunda linha da estrofe anterior. Ó. Então essa linha, a primeira, rima com a segunda o segundo verso da estrofe anterior e também rima com a terceira. E a do meio é diferente, só que essa do meio ela começa rimando com o primeiro verso da próxima estrofe. Ó. Então fica C, D, C, ou seja, esse C rima com esse C que rima com esse C. E o D é diferente, só que esse D fica rimando com o primeiro e com o terceiro da estrofe seguinte. E esse E rima com o próximo e assim por diante. Então, toda a obra dele tem exatamente essa estrutura de rimas aqui, né? Além disso, todos os versos são endecassílabos, né? Ou seja, todos os versos têm 11 sílabas. Isso na língua que ele escreveu, né? Se a gente está olhando uma tradução, talvez nem todos os versos sejam endecassílabos, mas na língua que ele escreveu, todos os versos são endecassílabos, tem 11 sílabas. Então, além de toda essa estrutura aqui de 3 versos, de rima, e todos os versos em endecassílabos, isso já torna a obra interessante, né? Só que você deve pensar, pô, mas qual é o tamanho dessa obra? Essa obra é o quê? Uma página? Tem 5 páginas? Quantas páginas tem isso? Então, olha só, essa obra ela é dividida em 3 partes, são 3 livros.
né? Sendo que cada livro aqui, ó, tem mais ou menos 4.720 versos. Então tem no total 14.233 versos esse livro, essa obra. Então essa obra inteira é escrita exatamente com essa estrutura. É algo impressionante a simetria dessa obra aqui, né? Sem contar toda a história que tem a obra envolvida, do autor e tudo mais, que vocês ainda vão estudar, né? Mas pensando aqui pelo lado da simetria, isso é impressionante, ele escreveu uma obra desse tamanho com esse formato. Bom, é isso então, pessoal. Valeu!